Oi, 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 seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, onde a gente fala de desenho humano, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e outras ferramentas mais para nos ajudar nessa trajetória que é a nossa vida aqui na Terra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque me ajuda a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. E hoje a gente vai falar sobre esse perfil maravilhoso, né, nessa série dos perfis, que é o perfil 4/6 dentro do desenho humano. Vamos conversar um pouquinho sobre esse perfil 4/6, entender as características, a essência desse perfil, como é que funciona na vida prática esse perfil, carreira, negócios, trabalho para o perfil 4/6 e também como melhorar a potência desse perfil, caso seja o seu perfil. Antes da gente começar a falar do perfil, quero te explicar o que é o perfil no desenho humano de maneira extremamente resumida. Bom, o perfil é mais ou menos esse arquétipo que a gente veio viver aqui na Terra, como se fosse a nossa roupinha aí que a gente coloca para viver a nossa vida aqui, mas não algo que é fora do que a gente é, e sim aquilo que a gente é vai se mostrando, se manifestando na nossa vida. Eu tenho dois outros vídeos que falam sobre os desafios de todas as linhas de perfil, e também tem um vídeo onde eu falo sobre cada linha de perfil na vida e nos negócios, caso você queira se aprofundar depois desse vídeo aqui. Antes de começar também a falar sobre o 4/6, quero só deixar claro que cada desenho humano é um desenho humano, cada mapa é um mapa. Então você não é só o perfil 4/6, você não é só o seu tipo áurico. Todos os pontos do seu desenho conversam para fazer que você seja quem você realmente é, assim como acontece dentro de outras ferramentas de autoconhecimento. Então, o perfil 4/6, ele é a misturinha de o oportunista networking com a linha 6 que é o modelo de papel, que é o mentor, o guia, aquela pessoa que tem um viés mais perfeccionista da coisa, que quer ser o modelo de ser humano para a sociedade. Então, a 4/6 traz essa misturinha. A linha 6 não sei se você já ouviu falar, mas ela passa por três fases na vida. Então, do 0 aos 30 anos, você está vivendo num período de tentativa e erro dentro desse perfil, onde você está testando, errando, experimentando, se conectando com pessoas muito aleatórias, muitas vezes, fazendo amizades com gente completamente diferente, muitas vezes quebrando a cara também nesse viés de amizade, de relacionamento. Depois dos 30 até os 50, que é o período que você começa a subir no telhado, você está num lugar muito mais de observação, assim, você sai desse lugar da fase até os 30, mais ou menos, que você pensa assim, nossa, por que que isso não está funcionando? O que que eu estou fazendo de errado? Você vai tentando isso, tentando aquilo. É um estágio muito vulnerável até esse período. E nesse período, então, dos 30 até os 50, você entra nesse lugar de vale a pena eu realmente me envolver nisso? Você começa a entrar nesse processo. Não sei exatamente. Será que isso é realmente interessante para minha vida? Será que vale a pena eu colocar meu movimento, minha energia nisso? Então você está literalmente subindo no telhado e passa por esse processo de entrar nesse lugar de se questionar muito mais se vale a pena ficar ali se envolvendo tanto como aconteceu até a sua fase dos 30 até os 30 anos. Então você começa a se alinhar verdadeiramente ao que faz sentido realmente com a tua essência. E depois, que é o retorno de Kiron, que é dos 30 ou dos 50 até o fim da sua vida, mais ou menos, é o retorno de Kiron que a gente fala, que é o momento que a linha 6 ela entra no ápice, que ela tá no seu maior potencial, que ela é esse modelo de papel, que ela tá vivendo a maior autenticidade dela. Então, nesses dois primeiros períodos, ela passa por essa fase, a primeira fase de tentativa e erro, a segunda fase de subir no telhado, de observar, não significa que ela não esteja vivendo e se movimentando, mas ela se torna muito mais seletiva inclusive com pessoas. Não sei se isso acontece com você, mas, por exemplo, eu sou perfil 4/6 e comigo isso aconteceu muito. Fui me tornando uma pessoa muito seletiva com amizades, com relacionamentos, e até os 30 isso não acontecia muito. Eu estava sempre envolvida, eu estava sempre em movimento, eu estava ali experimentando todas as coisas da vida, digamos assim. E depois isso mudou muito nessa segunda fase. E a linha 6 ela vai estar sempre vivendo um movimento, independente da fase que ela esteja, que é um movimento de uma busca muito forte por perfeição, sabe? Ela tem essa coisa, esse
peso, digamos assim, que ela carrega, de buscar muito a perfeição no que ela faz, porque afinal ela como se ela carregasse um pouquinho de cada linha, da um, da 2, da 3, da 4, da 5. E por isso ela sente um certo peso de beirar o perfeccionismo, de às vezes ficar nesse lugar. Por isso que a segunda fase, dependendo de como foi a primeira fase da pessoa, de perfil 4/6, ela pode entrar num lugar muito diferente, uma vida, parece que a vida dela dá uma virada assim completa e ela pensa, nossa, como que eu estava vivendo tudo isso, agora eu estou vivendo isso, o que que tá acontecendo? Que loucura é essa? E isso tudo que eu trouxe aqui é da linha 6. E a linha 6 está trazendo isso. Vale a pena eu me movimentar nesse lugar, vale a pena eu me envolver. É como se o teu inconsciente tivesse sempre te questionando e te trazendo isso. Aí, de repente, entra a linha 4, que é a linha 4 está no nosso lado da personalidade. Que a linha 4 é a amigável, a networking, a que constrói comunidades, constrói redes, se relaciona. E ela tá ali querendo conversar, querendo se conectar, querendo entender qual é a história das outras pessoas, querendo se envolver e querendo se aproximar das pessoas através da sua amizade, do seu carisma. E aí tem esse pedacinho da linha 4 que puxa para esse lado mais amigável, mais carismático, e tem o lado da linha 6 que dependendo da fase, vai estar num lugar mais de observação. Só que sempre vai acontecer essa misturinha, independente da fase que está acontecendo na sua vida. Uma linha 4 que está funcionando bem, digamos assim, porque todas as linhas, todos os perfis, tudo dentro do desenho humano tem o seu polo mais positivo e o seu polo mais negativo. A linha 4 ela vai ter uma rede, ela vai ter amigos aleatórios, ela vai conhecer gente diferente, ela vai querer estar se envolvendo com pessoas, principalmente nessa primeira fase ali até os seus 30, 32 anos. Depois isso vai mudando um pouco de figura, no sentido que ela se torna mais seletiva, mas não que ela não queira estar em contato. A rede, o apoio, os amigos, toda essa rede de influência que a linha 4 tem e quer se envolver, precisa acontecer numa vida de uma pessoa que tem a linha 4. Ela precisa aprender a se abrir para isso, caso ela tenha sido muito machucada nessa primeira fase até os 30 anos. 4 é isso, a linha 4 é o coração, a comunidade, a entrega, a influência dentro da sua rede. É uma linha que sabe fazer networking, que sabe ser carismática, que sabe se conectar, que tem aquele sorriso cativante, que tá, de alguma forma, sempre se conectando com outras pessoas, seja ao vivo, seja online, da maneira que for. E uma linha 4 bem trabalhada, digamos assim, ela vai ter isso muito forte, esse carisma. Eu até fiz o vídeo do Papa e ele tem o perfil 4/6. É legal você assistir para você entender um pouquinho mais esse lugar de carisma que ele tinha, que ele carregava, simplesmente porque a linha dele, o perfil dele 4/6 falava muito forte. Só que a linha 4 ela vai manter a gente conectado, porém ela tem uma base muito sólida, ela precisa de segurança, ela precisa de estabilidade. Não é uma linha que vai sair querendo fazer loucuras, digamos assim, se ela não tiver uma estabilidade. Ela não gosta de ficar entre duas coisas. Quando ela está fazendo uma transição, digamos assim, ela precisa ter essa segurança que esse negócio está funcionando e ela só vai largar completamente isso aqui quando ela se sentir mais segura que isso aqui já está realmente dando certo. Quando ela não conseguir entender que isso aqui está dando certo realmente, ela vai ficar aí e vai ser um período desafiador para ela. Isso, por exemplo, dentro de uma transição de carreira pode acontecer, dentro, às vezes, até de um relacionamento pode acontecer. A linha 4 tem esse lugar de precisar de estabilidade, sabe? De uma base sólida para ela poder pisar. Se a gente pensar no perfil, então, 4/6, né, o networking, oportunista. Oportunista não é no sentido ruim da palavra, mas é uma pessoa que está em busca de oportunidades, uma pessoa que vê oportunidade dentro de uma parceria, que vê oportunidade dentro de uma troca, de uma rede, de amigos, de relacionamentos. A gente tende a olhar isso com olhos ruins, mas não é assim. E você pode chamar de networking, de conectora, mas independente disso, é uma linha que veio para influenciar a sua rede, é uma linha muito poderosa. Dentro do trabalho, de negócios, quem tem esse perfil 4/6, eu digo que tem uma certa vantagem, porque é uma pessoa que vai saber ser tão carismática, ela vai atrair as pessoas para perto dela, ela vai conseguir ter também esse lugar de ser essa guia, essa mentora.
essa pessoa que está ali em busca de um lugar mais perfeito, que tem uma sabedoria elevada, então ela vai atrair naturalmente as pessoas, ela vai saber fazer networking, ela vai saber se conectar, ela vai saber construir comunidades, ela vai saber construir redes, ela entende das oportunidades, ela se movimenta em direção a isso. Quando esse perfil 4/6 está sendo bem trabalhado, obviamente, porque, como eu falei, tem vários outros pontos que a gente precisa olhar dentro de um desenho para entender se a pessoa está vibrando aí, digamos assim, no seu potencial máximo dessa linha. E para a gente finalizar, eu vou deixar algumas orientações que podem te ajudar mesmo a aumentar, digamos assim, o potencial dessa linha. Quando você vai vivendo quem você realmente é, aos poucos você vai, entre aspas, desbloqueando os potenciais de todo o seu desenho humano. Quando você segue sua estratégia, quando você segue sua autoridade, quando você vai se aprofundando, você vai acessando camadinhas, você vai acessando as peças desse quebra-cabeça e as coisas vão acontecendo realmente. Mas quando a gente traz a consciência, a gente consegue fazer alguns movimentos de forma mais intencional, e isso ajuda também a gente vivenciar o nosso próprio desenho humano. Então, algumas orientações que eu dou, que eu deixo aqui para quem tem esse perfil, para aumentar o potencial desse perfil, que é um perfil muito magnético dentro da minha visão, tá? É cultivar e nutrir a sua rede de forma genuína. Então, parcerias, amizades, relacionamentos, contato de uma forma geral. Você tem esse dom. Você pode talvez ter deixado ele um pouco escondido, mas esse dom existe dentro de você. E é importante que você tenha isso dentro de ti. Estar com as pessoas certas também vai ser muito importante para quem tem esse perfil 4/6. Esse ciclo de amizades, ele pode mudar, principalmente quando você está fazendo essa transição para a segunda fase, dos 28 aos 32 anos, mais ou menos. Você está entrando nessa segunda fase da linha 6 e pode fazer com que o seu ciclo de amizades dê uma virada completa. E tá tudo bem, porque às vezes você se conectou com pessoas que não eram as pessoas corretas para você e tudo mais, e não tem problema nenhum. Mas lembre-se que tudo leva tempo. Então, se você tá vivendo essa fase, novos amigos, novas parcerias, novos relacionamentos, tudo isso pode mudar, só que tudo isso tem tempo também, tudo isso leva tempo, então não se culpe se você às vezes é uma linha 4 e você tá meio distante de pessoas, ou tá vivendo essa transição, ou quer se conectar, mas tá num processo assim, porque isso faz parte também, e dependendo de outras questões aí do seu desenho, você vai viver isso com mais intensidade. Outra sugestão que eu deixo aqui para aumentar o potencial desse perfil 4/6 é usar a sua voz de forma criativa, usar a sua voz com sabedoria, com carisma, com significado, porque você tem muita empatia no que você comunica, você tende a ter muita empatia no que você fala, e isso se conecta com as pessoas, isso faz com que as pessoas queiram te ouvir. Então, lembre sempre de honrar a sua voz, de entender mais sobre o seu próprio centro da garganta, as portas que tem ali, o que que você veio para comunicar, o lugar onde está o Mercúrio dentro do seu desenho humano, dentro do seu mapa astral. É muito legal você olhar para isso. Lembre-se que você é uma pessoa que veio inspirar pelo exemplo, você veio liderar pelo exemplo. Então você tem essa postura de ser um líder mais carismático, um líder que se conecta, aquele que tem empatia, aquele que sabe que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história. E você é apreciada justamente por isso. Lembre-se também de cuidar com esse lugar de ter medo de errar. Porque como a sua fase ali até os 30 anos, mais ou menos, você viveu com muita tentativa e erro, você experienciou muita coisa, você pode ter sido muito machucado ou muito machucada nesse período. E aí, a partir do momento que você está nessa segunda fase, dos 30 até os 50, você pode ficar num lugar de ficar pensando demais no que fazer, em como se movimentar, e às vezes querer ficar nesse lugar buscando a perfeição, e porque você errou tanto, digamos assim, mas se machucou tanto ali no seu passado, que agora você tem tanto cuidado, e às vezes esse cuidado se torna extremo, digamos assim. Então é importante continuar se movimentando, só que agora olhando o que, que você já tem de aprendizado e pegar isso e vivenciar agora na sua vida os erros e acertos que aconteceram, sabe? Lembre-se que você com um perfil 4/6,
Honrar suas cicatrizes é muito importante, porque elas são justamente aquilo que é o seu grande ouro, é aquilo que é justamente o que se transforma na sua maior potência. Então, se você tem esse perfil, não olhe para trás com dor, com tristeza, e sim como um aprendizado que você viveu e que agora você está pronto ou pronta para compartilhar, para falar sobre isso, para ajudar as outras pessoas. E se você está nessa fase até os 30 e está vivendo esse lugar de tentativa e erro, não se preocupe, não deixe de viver. Viva é justamente na intensidade, na experiência que vai te ajudar a você conseguir vivenciar e ser uma pessoa melhor a partir dos 30 anos. Na minha visão, esse perfil 4/6 é uma perfil que é um ser humano, uma pessoa que veio guiar a partir do coração. É uma pessoa que veio ser esse exemplo de modelo de papel, esse mentor, essa pessoa que tem uma sabedoria, muitas vezes até digamos que de outras vidas, tem tudo isso muito forte, mas ao mesmo tempo tem essa conexão, essa empatia, e é um tipo de ser humano que, na minha visão, falta um pouco hoje, porque existe a liderança, né, que é mais impositiva, que é mais distante, e existe essa liderança mais empática, essa liderança através de construção de redes, de comunidades, essa liderança, essa guiança através de um olhar mais empático, genuinamente empático. Então, se você é um perfil 4/6, saiba que você é muito importante aqui nesse mundo e que tem muita gente querendo ouvir o que você tem para falar, o que você tem para guiar, querendo ouvir toda a sua sabedoria, seja qual for, porque cada um tem sua história, sua vivência, seu desenho humano, seu mapa astral, mas não tenha medo de compartilhar tudo aquilo que tem dentro do seu coração, porque tudo que tá ali é um trunfo, é um ouro que você tem. E eu queria falar para você e pedir para você, na realidade, agora, compartilhar algo que você considera muito bonito nesse perfil 4/6, o networking, modelo de papel. O que que você considera mais bonito nesse perfil? E o que que você considera mais desafiador nesse perfil? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta para eu continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.